Queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz, o amor de Deus esteja conosco e nos abençoe, a fim de que esses momentos que passamos reunidos em torno da sua palavra sejam momentos de edificação para as nossas vidas. Mais uma semana se passou e nós mais uma vez nos reencontramos à distância para prestarmos culto ao nosso Deus e para celebrarmos as bênçãos que recebemos das suas dadivosas mãos. Louvado seja o teu nome por tudo o que nos tem acontecido. A nossa palavra de hoje está baseada no segundo livro de Reis, no capítulo 2, nos versos 19 a 22. Segundo a Reis, capítulo 2, versos 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e põe nele sal. E lhe o trouxeram. E então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, e já não procederá mais daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Hoje, nós comemoramos o Dia das Mães. Uma comemoração diferente, sem abraços, sem beijos, sem muita proximidade física, mas eu tenho certeza absoluta de que há em nossas mentes e corações muita proximidade emocional, psicológica e, especialmente, muita proximidade espiritual. A Deus a nossa gratidão por todas as mães cristãs, as quais no decorrer da história têm sido instrumentos de Deus para abençoar vidas e encaminhá-las nas sendas do reino. A Ele o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo o que Ele tem feito em nosso meio, através dessas mãos dadivosas que são as mãos maternas. O nosso clamor ao nosso Deus e Pai em favor de todo o povo brasileiro e, consequentemente, do povo maranhense. E nesse clamor nós rogamos a Ele as bênçãos eternas, para que haja cura, para que haja libertação de nossos irmãos e irmãs em relação aos males gerados pelo Covid-19. Que Ele mesmo enxugue as lágrimas das famílias que não foram poupadas da visita da morte trazida por essa pandemia. Que Ele mesmo restaure a esperança daqueles que, entristecidos, veem os seus parentes partir. Peter Marshall foi um famoso pastor norte-americano que exerceu grande influência sobre a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos em meados do século passado. Ele foi reconhecido como pregador da primeira Igreja Presbiteriana de Washington. Também foi reconhecido como escritor dos best-sellers Para Todos Sempre, pelas orações que proferia como capelão do Senado norte-americano. Ele escreveu um famoso opúsculo denominado Guardas das Fontes. Nessa obra, ele conta a história de um personagem misterioso que vivia na floresta, perto de um romântico e bucólico vilarejo. Das colinas cheias de arvoredo desciam as águas cristalinas que regavam o vale e abasteciam a cidade. Aquele homem desconhecido, invisível, meio misterioso, era o responsável pela limpeza das fontes que ali brotavam. Todos os dias ele removia o lodo, varria as folhas, desobstruía os canais para que a água pudesse chegar limpinha e saudável no vilarejo e nas casas de todos os seus moradores. Um dia, a Câmara Municipal, analisando os gastos da administração da vila, encontrou o salário do guarda das fontes. Acharam o salário alto demais e acabaram julgando que aquela função era desnecessária. Optaram por dispensar o guarda das fontes. As consequências desse gesto impensado não tardaram a aparecer. As folhas apodrecidas, o entulho, o lodo acumulado foram obstruindo os canais, poluindo as águas, e não demorou para que todo o vale se ressentisse. Não demorou para que as pessoas fossem contaminadas e uma epidemia tomou conta da cidade. Imediatamente as autoridades se reuniram, reconheceram o erro e recontrataram o misterioso guarda das fontes. Um homem desconhecido, sem um grande nome para zelar,
mas de fundamental importância para a sobrevivência daquela vila. Desnecessário dizer que tudo voltou ao normal em muito pouco tempo. Novamente, passou a haver vida na vila. Novamente, a saúde foi restaurada, a felicidade voltou a acontecer. Peter Marsh conta essa história para dizer que as mães são as modernas guardas das fontes. E é sobre isso que nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs. Guardas das fontes, mães, mulheres valorosas, muitas vezes nem sequer nomeadas, muito menos reconhecidas, mas que exercem um papel de fundamental importância dentro da nossa sociedade. Nós vivemos num mundo poluído, vivemos numa sociedade poluída. Estão poluídos os centros do poder, o poder executivo, legislativo, judiciário. Estão poluídos os centros de comunicação. Basta olhar para os veículos de comunicação, as rádios, as televisões, as revistas, os jornais. Tudo isso mostra que as nossas lideranças não lideram mais. Tudo isso mostra a incapacidade que as nossas lideranças têm de enxergar um projeto ou uma missão pelas quais possam viver ou morrer. E isso se torna trágico quando se trata da família, porque a família está perdendo seus referenciais. O casamento deixou de ser uma aliança para ser um contrato comum. As pessoas casam-se para divorciar, se divorciam-se para casar. As águas que jorram dentro dos nossos lares, no recesso das nossas casas, nas salas de aula, nas oficinas de trabalho, onde os nossos filhos se abastecem, são águas poluídas e contaminadas. Essas águas trazem doenças físicas, emocionais, trazem doenças morais, trazem doenças espirituais. E o pior é que tudo isso nos atinge na dimensão de uma verdadeira avalanche. E por isso estamos vivendo não somente a pandemia do coronavírus, mas estamos vivendo a pandemia da perda de referenciais válidos para uma vida saudável. Há uma antiga lenda indiana que retrata bem o que estamos dizendo. Sentados à beira do rio, dois pescadores seguram suas varas à espera de um peixe e, de repente, gritos de crianças quebram o silêncio. Os pescadores se assustam, olham para frente, olham para trás e nada. Os berros continuam e chegam de onde eles menos esperam. A correnteza trazia duas crianças pedindo socorro. Os pescadores pulam na água, conseguem salvá-las depois de muito esforço. Ouvem novamente mais berros e notam mais 4 crianças debatendo-se dentro d'água. Desta vez, apenas 2 são resgatadas. Aturdidos, 2 homens ouvem gritaria ainda maior, e desta vez são 8 crianças vindo correnteza abaixo. Um dos pescadores vira as costas ao rio e começa a ir embora, e o amigo então, desesperado, exclama: "Você está louco, não vai me ajudar?" Sem se deter, ele responde: "Faça o que você puder, eu vou tentar descobrir quem é que está jogando as crianças no rio." Esta é a nossa realidade. Nós estamos jogando os nossos filhos no rio. Nós estamos jogando os nossos filhos no meio de uma pandemia, da falta de valores, da falta de princípios. E nós precisamos de braços estendidos para salvar as crianças e os jovens que estão sendo lançados nos rios da marginalidade. Nós precisamos de braços estendidos para salvar as crianças e os jovens que estão sendo jogados nos rios da impunidade social, sem deixar de descobrir e anular os responsáveis por tão cruel realidade. Enquanto salvamos algumas crianças, enquanto salvamos alguns jovens, muitos outros estão sendo lançados nas águas. Mais do que nunca, nós estamos precisando das guardas das fontes. Nós estamos precisando de mães piedosas, de mães cheias do Espírito, de mulheres de oração que se sacrifiquem na difícil tarefa de resgatar os seus filhos do afogamento moral, de mulheres valorosas que se sacrifiquem para resgatar os seus filhos da alienação social e da morte espiritual. Nós precisamos de mães que sejam guardas das fontes para um momento tão difícil e tão crítico como o nosso. Mas não só de mães. Nós precisamos de pais e mães que se transformem em guardas das fontes. Na verdade, a maternidade e a paternidade constituem uma das mais sublimes missões da humanidade
E, ao mesmo tempo, eu creio que seja uma das mais complexas missões que a humanidade tem. Há muitos homens e muitas mulheres que ganharam notoriedade na sociedade, mas perderam os seus filhos. Muitos homens e mulheres que galgaram os degraus da fama e do sucesso, mas fracassaram na missão de guardarem as fontes. Mas há também aqueles que jamais subiram no pódio, jamais foram famosos, jamais galgaram os espaços sociais mais importantes do meio em que viveram, mas construíram famílias sólidas. Ser pai ou mãe não é uma missão simples. Essa missão de guardas das fontes exige preparo. A educação dos filhos é investimento que exige compromisso, exige coerência, dedicação, mas especialmente é uma tarefa que exige muito trabalho e, acima de tudo, sabedoria. E a pergunta que nos fica neste momento é: como os pais e como as mães modernas podem ser guardas das fontes? Deus está procurando mulheres que sejam modernas guardas das fontes. Mas Deus está procurando também homens que sejam pais que guardem as fontes. Homens e mulheres, pais e mães para guardarem as fontes da vida. Pais e mães para guardarem as fontes que geram saúde ao ser humano. Que estejam dispostos a investir vida na vida dos seus filhos. Que estejam dispostos a investir tempo e dedicarem-se a ser os seus melhores amigos e conselheiros, a fim de que eles não se percam no rio da vida. Deus está procurando pais e mães segundo o seu coração. Pais e mães intercessores que amem os seus filhos, que lutem por eles, que vivam por eles e, sobretudo, que os ensinem a viver para a glória de Deus. Você está pronta para ser guarda da fonte, mãe? Você está pronto para ser guarda da fonte, pai? Este é o desafio que Deus tem na sua palavra nesta manhã. Ele precisa de guardas das fontes, que restaurem a fonte da vida, para que haja vida e vida em abundância dentro dos nossos lares. Amém.